Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2 do Evangelho de João. Ele já começa nos mostrando assim dois momentos bem distintos. Sabe, logo no início do ministério de Jesus, segundo a fonte. Primeiro um casamento lá em Caná que quase vira um problema e logo depois uma cena, nossa, super intensa no Templo de Jerusalém. A ideia é tentar entender o significado desses primeiros atos públicos dele, os sinais e como as pessoas reagiram, né? Bom, vamos lá. Tudo começa numa festa de casamento. A narrativa leva a gente para Caná da Galileia, Jesus está lá, a mãe dele, os discípulos, todos convidados. Só que aí no meio da festa acontece um imprevisto sério. Acaba o vinho. E a mãe de Jesus, Maria, vai até ele e fala simples assim: olha, eles não têm mais vinho. E a resposta dele bom, é intrigante para dizer o mínimo, né? Ele diz: mulher, que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Dá uma sensação de talvez uma distância ou um tempo certo que ainda não era aquele. Mas mesmo assim, a confiança dela nele é total. Ela vira para os servos e diz: façam tudo o que ele mandar. É uma fé incrível na ação dele, apesar dessa aparente, relutância inicial. Exato. E aí o cenário está pronto para acontecer algo. Tinham lá 6 talhas de pedra enormes, daquelas que usavam nos rituais de purificação dos judeus, sabe? Cada uma cabia tipo uns 75 a 115 litros. É muita coisa. E Jesus simplesmente manda os servos encham as talhas com água. E eles obedecem, enchem até a borda. E aí vem a ordem mais inesperada ainda. Agora, tirem um pouco e levem para o encarregado da festa. Imagina a cena, o encarregado prova, sem ter a menor ideia de onde veio aquilo, e fica maravilhado. Ele até chama o noivo para elogiar. Diz, olha, todo mundo serve o vinho bom primeiro, mas você guardou o melhor até agora. A água tinha virado vinho. E um vinho excelente. Impressionante, né? E a fonte faz questão de destacar isso. Diz, assim Jesus principiou seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Um começo e tanto, transformando água, que era para purificação, em vinho abundante, símbolo de alegria, talvez da nova era chegando. A glória dele se revela nessa generosidade toda. Pois é, e o que eu acho fascinante aqui é justamente o contraste. É um contraste muito forte com o que vem logo em seguida na narrativa. Esse primeiro sinal é quase discreto. Acontece numa festa, num ambiente familiar, por um pedido da mãe. Mas a próxima cena... Totalmente diferente. Vira a página e a gente está em outro cenário. A Páscoa judaica está chegando e Jesus sobe para Jerusalém. Quando ele chega lá, no pátio do templo, a situação é tipo um mercado. Um comércio intenso. Gente vendendo boi, ovelha, pomba por sacrifícios, mesas de cambistas trocando dinheiro. O lugar que devia ser sagrado estava parecendo uma feira. E a reação de Jesus é imediata e é forte. Ele pega umas cordas, faz um tipo de chicote e, expulsa todo mundo dali. Vendedores, os animais, derruba as mesas dos cambistas, espalha as moedas pelo chão e para os vendedores de pombas ele ordena: tirem isso daqui, não façam da casa do meu pai um lugar de comércio. Uau, dá pra sentir a intensidade, né? Imagina um rebuliço, a audácia daquilo tudo. É um ato com peso profético enorme, né? Os discípulos na hora ligam os pontos. Eles se lembram da escritura, o zelo pela tua casa me consumirá. Quer dizer, a ação dele é vista como esse zelo divino, essa paixão pela santidade do templo. Claro, uma atitude dessas não ia passar batida pelas autoridades judaicas. Elas vão direto confrontar ele. Perguntam, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Basicamente, com que autoridade você faz isso? E a resposta dele é, de novo, enigmática. Daquelas que deixam todo mundo pensando. Ele diz: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. As autoridades ali, claro, ouvem isso e pensam imediatamente no templo físico, o templo de Herodes, aquela construção gigantesca que levou 46 anos para ser erguida. Eles ficam tipo, como assim levantar em 3 dias? Mas a fonte, o próprio texto de João, explica pra gente. Jesus estava falando do santuário do seu corpo. É uma daquelas falas com duplo sentido, sabe? Que só vai fazer sentido completo para os discípulos muito tempo depois, lá na frente, depois da ressurreição dele.
Mostra como as palavras dele tinham camadas, nem sempre óbvias no momento. O capítulo termina dizendo que, durante a festa da Páscoa lá em Jerusalém, muita gente viu os sinais que Jesus fazia e creu no nome dele. Parece positivo, né? Ganhando seguidores. Sim, parece. Mas aí vem uma ressalva muito, muito importante no texto. Diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, pois ele bem sabia o que estava no homem. Isso é fundamental. Sugere que Jesus via além da superfície. Ele percebia talvez uma fé baseada só no espetáculo, nos milagres, e não se deixava levar por essa aclamação fácil. Ele conhecia a complexidade do coração humano, né? Tinha um discernimento profundo. Então, resumindo, a gente vê esses dois lados. A glória se revelando na generosidade, quase que privadamente lá em Caná. E logo em seguida, essa demonstração pública forte de autoridade divina e zelo pelo sagrado, bem no centro religioso de Jerusalém. São duas faces bem distintas marcando o início dessa jornada pública dele, pelo menos como João nos conta. Exploramos hoje então o capítulo 2 de João. Do primeiro sinal em Caná, transformando água em vinho, até essa purificação vigorosa do templo. Eventos que, nessa narrativa, realmente dão o tom do que estava por vir. E fica uma reflexão, né? Se lá em Caná ele diz, minha hora ainda não chegou, com uma certa reserva, mas logo depois, no templo, ele age com tanta força, tanta decisão, o que será que essa justa posição, essa mudança de ritmo, pode indicar sobre a natureza e talvez a urgência da missão que ele estava começando? Talvez a hora dele tivesse diferentes momentos, diferentes manifestações? Fica aí pra gente pensar.